Olá a todos que nos acompanham em mais um call de resultados da companhia. Sejam bem-vindas e bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2024 da Eternit. Na apresentação de hoje, contaremos com a presença do Paulo de Andrade, diretor-presidente do grupo, e do Vitor Malman, CFO e diretor de Relações com Investidores. Antes de darmos início à apresentação, eu gostaria de estar passando algumas informações. Teremos aí, ao final da apresentação dos executivos, a sessão de perguntas e respostas. Então, caso desejem fazer uma pergunta aos nossos executivos, peço que utilizem a plataforma desta webcast. Declarações contidas nessa apresentação relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial crescimento da companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. O Grupo Eternit não pode dar qualquer certeza quanto à realização das expectativas apresentadas. Agora, para dar início à nossa apresentação, passo a palavra ao Vitor. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui o nosso call de resultado relativo ao segundo trimestre de 24. Como sempre, nós começamos apresentando um pouco da conjuntura, né, no ambiente em que nós obtivemos o nosso resultado. Em termos macros, né, de macroeconômicos, nós tivemos aí uma expectativa de PIB para o ano que subiu frente ao último resultado lá do fechamento do primeiro trimestre, então temos uma expectativa de 2,15. Por outro lado, o IPCA também apresentou uma evolução de fechamento do ano para 4,05, e a taxa Selic também subiu para 10,50. Então, é um cenário de elevação de inflação e, com isso, manutenção da taxa de juros em patamar mais elevado, e isso é um fator que impacta, né, a parte da construção civil, visto que muitos dos investimentos são feitos com captação de recursos. Em termos de indicadores mais específicos, né, lembrando que nosso mercado-alvo é muito impactado pela disponibilidade de renda das famílias, a gente observa que, nesses 6 meses do ano, o IPCA de alimentos e bebidas acumulou uma alta de 4,6%, né, frente a um IPCA, por exemplo, de 2,4%, praticamente o dobro. O endividamento das famílias, que no fechamento do trimestre passado estava em torno de 79,7%, agora já está em 81,3%. E, principalmente, a inadimplência dos brasileiros, que estava em cerca de 67 milhões, alcançou 72 milhões. Então, a questão do endividamento aumenta o comprometimento da renda e reduz, portanto, a disponibilidade para gastos, em especial materiais de construção, que são gastos de mais de longo prazo, quase um investimento, né? Especificamente em termos de desempenho da indústria, utilizando os dados da Abramat, junho apresentou evolução positiva frente a junho de 23, de um crescimento de 1,2%, também em relação a maio, um crescimento de 0,4%. Lembrando que isso é um mix de todo o setor, né? Isso vai de cimento a telha, passando por por PVC, tintas, etc. E a projeção da Abramat para o ano, ela foi revista, e hoje há uma expectativa de um crescimento de 3%, muito ligada à retomada de planos como a habitação popular, que tem um impacto grande no setor. Indo para o nosso desempenho operacional, começando pelas telhas de fibrocimento, nossas vendas, na avaliação do trimestre, se compararmos com o segundo trimestre de 2023, um crescimento de 10%, em relação ao primeiro trimestre de 2024, um crescimento de 5%. E no acumulado do ano, temos aí uma queda de 2%,
muito influenciado por um primeiro trimestre de 23 muito positivo. Então, a gente observa uma evolução positiva nesse segundo trimestre, ou seja, um crescimento de vendas trimestre contra trimestre de cerca de 5%. Em sistemas construtivos, que engloba placas cimentícias e painéis, um segmento que a companhia está apostando como um mercado que vai ganhar uma dimensão expressiva e onde o uso da nosso parque industrial e nossa tecnologia é bastante direto. Mantemos esse cenário de forte crescimento, então tivemos 17% nesse trimestre contra o primeiro trimestre, e se compararmos com o ano anterior, um crescimento de 31%. E, nesse caso, no acumulado do ano, um crescimento de quase 30%, 29%. A nossa margem bruta apresentou um recuo de 12%, 8 pontos percentuais frente ao segundo TRI de 23 e 3 em relação ao primeiro TRI de 24. Eu diria principalmente por duas questões. Houve um recuo de preço, então, se eu comparar o segundo TRI de 24 com 23, nós temos aí um recuo de preço da ordem de 8%, e especialmente um aumento da participação de custo fixo na nossa estrutura industrial. Isso porque nós tivemos a incorporação, nesse trimestre, da produção de Caucaia, uma nova unidade no Ceará, que vem desempenhando muito bem. O seu ramp-up está chegando já, nós alcançamos cerca, acho que de 60% nesse período, e os resultados estão positivos, mas eu estou vendendo, se nós avaliarmos aí o volume do semestre, estamos com a venda praticamente estável, enquanto temos uma estrutura de custo adicional, temos uma fábrica a mais. Isso tem um impacto grande no nosso custo fixo unitário, eu tenho mais custos e estou produzindo uma quantidade semelhante, e é muito fruto do nível de ocupação da nossa capacidade, que está em torno de 54%. Então, assim, esse é o principal fator que tem impactado o desempenho do setor de fibrocimento, que é o nosso core business. Passando para o segmento de mineral crisotila, também nesse segmento, o segundo trimestre apresenta uma elevação de 5% frente ao primeiro trimestre do ano. Entretanto, em comparação com o segundo trimestre do ano passado, há um recuo de 14%. Isso se deve principalmente numa redução da disponibilidade de equipamentos de mineração nesse trimestre, questões de manutenção que foram endereçadas, mas isso acabou impactando o volume vendido de forma expressiva, tanto quando comparado ao ano passado, tanto o trimestre quanto o semestre. Por outro lado, o mercado foi marcado nesse período por uma forte elevação nos preços da fibra, por duas razões. Primeiro, pelo mix de produtos que nós exportamos, que tiveram um aumento em dólar, preço FOB, e pelo fato do câmbio ter se elevado. Isso gerou, então, se nós olharmos aqui na margem bruta, parece uma certa estabilidade, 41 versus 42, 41 no segundo trimestre de 23, 42 no segundo trimestre de 24, mas o lucro bruto alcançou nesse trimestre 38 milhões, que é um crescimento de 11%. Mas, numericamente, ficou muito próximo, porque a receita subiu muito, subiu um pouco menos de 11%. Então, numericamente, vai dar a manutenção da margem, mas o lucro bruto apresentou um crescimento expressivo. Indo para o último segmento nosso, de telhas de concreto, também telhas de concreto, esse trimestre apresentou uma evolução forte de vendas frente ao primeiro trimestre de 24, um crescimento de 42%, o que representa uma elevação de 15% se compararmos ao segundo trimestre de 23. Entretanto, no acumulado do ano, o volume está praticamente estável. Em termos de margem, a margem sofreu bastante, tivemos um recuo de preço trimestre contra trimestre de um ano contra o outro, da ordem de 10%. Então, esse segmento, a margem cai em função da queda de preço e da elevação discreta do custo de matérias-primas. Resultado disso, em termos de receita,
à medida que todos os segmentos apresentaram crescimento na comparação com o primeiro trimestre de 24, a nossa receita apresentou um crescimento de 4% nessa evolução. Aí a gente observa bem o efeito do preço do crisotila nas exportações, né? Há uma elevação de 16% na receita, boa parte fruto do preço, enquanto a queda de preço no fibrocimento faz com que haja um recuo da ordem de 1% nas vendas no mercado interno. De qualquer forma, comparando com o trimestre do ano anterior, tivemos uma evolução de receita da ordem de 7%. Novamente, ao compararmos o semestre fechado, temos uma receita 2% abaixo, isso influenciado pelo bom desempenho ainda do primeiro trimestre de 23. Eu digo ainda em relação ao quadro que hoje nós temos de margens e de preços. Indo para o desempenho financeiro consolidado, então, assim, o grande resumo da nossa operação nesses 6 meses, eu diria que no mercado local, e nós estamos falando de fibrocimento, temos um cenário de preços em queda e com baixo nível de ocupação da capacidade instalada, que eu já comentei esse número de 54%. Isso faz com que o nosso custo fixo unitário fique elevado até em função da entrada em operação de uma nova unidade. E, em termos de mercado externo, temos uma queda nas vendas, isso fruto daquela disponibilidade de equipamentos de mineração, mas, por outro lado, temos um aumento nos preços que fez com que o lucro bruto do segmento ficasse positivo. No acumulado do semestre, a crisotila representou 56% do lucro bruto da companhia. Em termos de despesas com vendas, voltamos para um patamar de cerca de 10% frente à nossa receita líquida, lembrando que esse recuo frente ao segundo trimestre de 23 foi que, naquele período, nós fizemos uma provisão para devedores duvidosos, da ordem de 5,6 milhões, um evento pontual que, ao se não repetir, gerou um decréscimo no nosso nível de despesa comercial, mas trouxe ela de volta para esse patamar entre 9% e 10%. Em termos de despesas gerais administrativas, trimestre contra trimestre, né, de um ano contra o outro, é uma queda de 14%, e se olharmos, isso se deve, dentre outros, a elevação no segundo trimestre de 24 frente ao primeiro trimestre de 24, se deve, dentre outros fatores, a uma reversão do valor provisionado de bônus no primeiro trimestre, então foi um redutor de despesa administrativa no primeiro trimestre, e também, a partir do segundo trimestre, o aumento decorrente das datas bases das categorias da empresa. Indo para o EBITDA, o EBITDA está num patamar de 6%, nessa avaliação aí dos 2 trimestres desse ano e do segundo do ano passado, num patamar em torno de 16 milhões, e a comparação com o acumulado do ano é influenciada pelo número do primeiro TRI de 23, que foi mais forte, e com isso a gente acumula um recuo no EBITDA acumulado. Mas estamos aí nos últimos 2 trimestres no mesmo patamar de 6%. O lucro líquido apresentou uma evolução nesse segundo trimestre, alcançando cerca de 11 milhões e 700 mil. Faz-se a ressalva que houve alienação de um imóvel não operacional no montante de 20 milhões e meio. Essa alienação se deu no âmbito do plano de recuperação judicial, e isso está associado ao aditivo, estava previsto, inclusive, no aditivo, que nós depois vamos falar um pouco mais na frente, como está a situação da recuperação judicial. Em termos de endividamento, a evolução do endividamento nesse trimestre, no meio do ano, frente ao fechamento de 23, foi da ordem de 12 milhões de reais, da dívida bruta. Tá? Basicamente, nós tivemos a contratação de empréstimo, né, na modalidade de CCE de 17 milhões, um empréstimo de longo prazo, cujo recurso foi destinado à realização de investimentos, inclusive na SAMA, para atacar essa questão da disponibilidade de equipamento de mineração. Nossa dívida líquida pelo EBITDA, o nosso múltiplo, subiu para 1,56,
né, dessa feita, o efeito foi muito mais pela subida do endividamento, já que o EBITDA no trimestre passado ficou no mesmo patamar. A nossa dívida concursal, hoje da ordem de 37 milhões, cerca de 27 milhões é a dívida do BASA, uma dívida contratada para fazer o financiamento da unidade, para a implantação da unidade de Manaus, lá em 2014. Ela é uma dívida de longo prazo, pré-fixada em 7% ao ano, então nós vamos pagar essa dívida no fluxo do endividamento previsto inicialmente. Temos, além disso, uma dívida trabalhista de cerca de 4,6 milhões. Esse valor, na verdade, o valor inicial do quadro de credores foi totalmente quitado e esse valor atual representa novos entrantes. Havendo a sentença favorável ao encerramento, à aprovação do aditivo e o encerramento da RJ, nós estaremos fazendo a quitação desses 4,6 milhões e de cerca de 1 milhão da classe 3. O restante, tirando o BASA, dá mais ou menos 4 milhões e 100, são credores que não se apresentaram para recebimento. Então, esse valor vai ficar disponível à medida que eles apareçam, eles continuam no balanço, mas não tem mais incidência de atualização monetária ou de juros incidindo. Falando, então, na recuperação judicial, tem uma linha do tempo aqui, já é uma longa linha do tempo. O plano de recuperação judicial foi ajuizado em abril de 18, em maio de 19 foi aprovado na Assembleia de Credores, e nós ficamos até outubro de 23 numa discussão relacionada à classe 1, até que em outubro decidimos por propor um aditamento ao plano, um aditamento que tinha duas características. Primeiro, mantinha a estrutura de capital alocada no plano, então não comprometia um adicional de geração da companhia, e segundo, que tivesse condições mais favoráveis aos credores de classe 1, visto que eles foram a única classe que nós tivemos recurso contra o plano aprovado naquela ocasião. Essa nova forma de pagamento previa que, na hipótese de venda do terreno que nós acabamos vendendo, esse recurso que serviria para pagar somente a classe 3 e o excedente voltaria para o nosso caixa, ficasse destinado também e reservado para pagamento de credores de classe 1, naquele montante que excede R$250 mil. Então, a venda do terreno, na verdade, foi a concretização de um evento que estava no aditivo previsto, né, e que mostra a assertividade no aditivo que nós propusemos, que foi aprovado. Como colocado aqui, em maio de 24, foi realizada uma Assembleia de Credores e que aprovou esse aditamento. Agora, em julho, já como um evento subsequente, né, o Ministério Público de São Paulo foi consultado pelo juízo no sentido de avaliar o pedido da Eternit de homologação do aditamento ao plano e do encerramento da RJ. Ele se manifestou não se opondo a ambos os movimentos. Então, atualmente, estamos apenas aguardando a sentença a ser proferida pelo juiz da RJ, no que diz respeito ao nosso pedido de homologação do que foi decidido em Assembleia e ao nosso pedido quanto ao encerramento da RJ. O administrador judicial já fez o seu relatório final, encaminhou, inclusive, para o Ministério Público. O Ministério Público utilizou esse relatório final para embasar a sua posição. Então, aguardamos apenas a sentença do processo. Em termos de mercado de capitais, nossa cotação fechou em 5,91. E, com isso, o nosso valor de mercado totalizou 365 milhões. O nosso valor por ação é da ordem de R$ 12,47. E o nosso volume médio de negociação está diário, né? Está na ordem de 1,2 milhão. Isso tem dado muita volatilidade no nosso papel. Como evento subsequente, a questão da manifestação do Ministério Público eu já falei. O fato novo foi que, na aprovação das contas em reunião do Conselho de Administração realizada ontem,
foi deliberado pela declaração de juros sobre capital próprio referente ao resultado do segundo trimestre. Lembrando que no primeiro trimestre nós não fizemos declaração, no montante de 2,3 milhões, e que, conforme nossa política, será pago em 30 de setembro de 2024. Bem, um ponto importante, nesse material nós não falamos de investimento. Não falamos de investimento justamente porque nós encerramos nosso ciclo de investimento, nosso planejamento estratégico de 21 a 23, né, contemplou uma série de investimentos, e, no momento, feitos os investimentos, o foco da companhia está na rentabilização desses investimentos feitos, e, portanto, hoje, o investimento feito tem uma característica apenas de continuidade operacional. Dessa maneira, não há nenhum fato relevante para levar a mercado na linha de investimentos. Bem, então, agora, de verdade, encerrando, e estamos abertos aí a perguntas. Deixa eu ver aqui o quadro. Uma lista de perguntas. Já temos uma lista. A primeira é do José. O José pergunta: o que restará de lucro para a Eternit caso o Supremo Tribunal Federal impeça a exportação do Crisotila e também com lucro recorrente decrescente? Bem, José, o nosso cenário, vou responder em duas etapas. Em relação a fibrocimento, nós estamos hoje num nível de atividade da indústria de fibrocimento inferior ao que nós tínhamos anteriormente à Covid, né, o período de Covid. Né, isso não é a Eternit, né, nós monitoramos o nível de vendas de cimento para a nossa indústria, e com isso a gente consegue ter uma ideia do nosso market share, quer dizer, a indústria como um todo está passando por um momento de ociosidade da capacidade instalada, e isso talvez tenha a ver com os volumes elevados de venda em 21, né? Mas eu não acredito na perpetuação de um quadro desse. Se nós olharmos a média da atividade anteriormente ao ciclo da Covid, que se inicia lá em 2020, nós teríamos aí uma expectativa de não ter a perpetuação do cenário atual. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à questão de uma paralisação, uma decisão contrária à operação da SAMA, obviamente, dada a relevância desse negócio dentro da companhia, isso acarretará claramente uma necessidade de reestruturação da nossa organização, natural. Se eu perco um negócio desse tamanho, dentro da nossa organização, eu tenho que rever a nossa estrutura. Tá? Então, lembrando também que, mesmo no pior dos cenários, essa paralisação não se dará de imediato. Então, nós teremos aí um prazo para adaptação da companhia nesse cenário, caso venha a ocorrer. Não sei se o Paulo quer comentar. Não, eu acho que você já cobriu grande parte. Acho que a gente hoje gera caixa no negócio do fibrocimento. Lógico que o momento é um momento meio de depressão, né, dentro do nosso mercado. O Vitor falou bem, né, 2021 a gente teve um pico muito grande. A gente mede, né, o tamanho do nosso mercado de fibrocimento a partir da quantidade vendida de cimento, né, pelos cimenteiros, né, para o nosso segmento, né, para a nossa indústria, né? A gente tem esse tipo de dado. E a gente comparando, a gente vê que esse ano, né, de 2023, por exemplo, e agora 2024, ainda não tem dados, mas segue no mesmo ritmo, a gente está praticamente com uma demanda de mercado que é quase metade do que foi em 21, né? E se você comparar para anos anteriores, né, para 2015, 2016, a gente está com uma demanda que é em torno de 80% do que já foi esse mercado. Então, a gente acredita que teve um efeito em 21, né, especialmente 20, 21 e um pedaço de 22, as pessoas sem ter onde gastar o dinheiro, né, muita gente reformando casa. Houve uma substituição muito grande de telhados, a gente não muda o telhado todo dia, né, que nem geladeira, né, e outros bens que você compra de uma maneira cíclica. Então, houve essa compra, né, uma antecipação, né, dessa compra, criou-se uma demanda, e a gente agora está naquele período de depressão, né, quando a demanda ela vai muito acima do normal, né? A gente acredita que a recuperação vem, né, a gente deve voltar para patamares normais em breve, né, e como o Vitor bem falou, né, se a gente tiver um revés com relação à mina, a gente vai ter um tempo, né, vai haver realmente um período de adaptação, e certamente a companhia tem que criar uma nova
novo tamanho de estrutura, né, para poder fazer face a essa nova realidade. Tá. Bem. Qualquer outra pergunta? O Fabrício, desculpa, o Luiz faz uma pergunta relacionada a que grandes empresas vêm produzindo tecnossolos com boas margens de lucro em áreas onde já se mitigou a mineração. Gostaria de saber se já avaliaram construir tais solos para comercializar para a agricultura. Então, acho que hoje em dia a gente está operando a mina, né, e o nosso foco é realmente a mineração, mas numa contingência futura da gente não utilizar mais a mina, né, para a razão própria dela, a gente teria realmente todo esse terreno destinado para um negócio agrícola, né? Esse sempre foi a ideia. A gente tem um plano, inclusive, né? Porque sempre foi questionada a quantidade da mina e a gente tem planos de contingência, né? Um dos planos de contingência futuros, né? Se um dia a mina não produzir mais, seria converter essa propriedade para um negócio agropecuário. A gente tem, acho que vários cenários, né, Vitor, que a gente já estudou, né? Desde seringueira, de café, de madeiras nobres, né, para exploração também controlada, né, para móveis e tudo mais, né, falou-se em mogno, né, no passado. Então, existe, sim, projetos, mas são projetos contingenciais, né, a gente conta com a operação da mina, né, por mais muitos anos, mas se isso não vier a se perpetuar, seria realmente convertido para algum projeto agropecuário, você tem toda a razão. Fabrício, boa tarde. Como vocês explicam a empresa fazer um simples investimento de 21, 23, de 500 milhões, mas o faturamento está praticamente igual ao de 21, quando a capacidade instalada era muito menor? É isso que nós falamos, né? Eu acho que são 2 fatores que gravam o nosso resultado. 3 fatores. A questão de volume, que o Paulo voltou a comentar. A indústria de fibrocimento está passando por vamos falar bem objetivamente, um consumo de cimento bem abaixo do que era antes da Covid. E talvez uma realização, uma redução do backlog de manutenção nas casas, e que teve talvez seu pico lá em 2021. Então, as vendas caíram. Essa queda de vendas do agregado traz uma pressão sobre preços. E, por outro lado, em 21, onde, por exemplo, nós tivemos nosso menor market share por limitação de capacidade, nesse horizonte que a gente avalia, foi feita a decisão de ampliação, sendo que uma era ampliação de capacidade do parque instalado, outra era uma compra, né? Compra da unidade aqui em Hortolândia. Então, de fato, isso ainda não se concretizou. E daí nossa colocação de que o cenário atual, em termos de investimento, é continuidade operacional, no mínimo necessário para manter a boa performance das unidades, porque a nossa missão agora é rentabilizar esse projeto, esse investimento que foi feito, né, especialmente numa construção de uma nova fábrica e na compra de um concorrente. Mas é uma pergunta super procedente, né? Porque acho que toda a decisão que a gente tomou realmente desses investimentos, né, de 500 milhões, foi feita durante os anos em que a demanda explodiu, né? Então, a gente tinha uma crença de que ia cair, mas não iria cair tanto, né? Esse é o primeiro ponto. A gente está muito satisfeito com o nosso investimento, especialmente no Nordeste, né? Onde a gente tem um ramp-up muito positivo, a gente tem margens que são as melhores da companhia hoje em dia, né? Da fábrica do Ceará. São Paulo é mais desafiador, né? Porque com as novas unidades, tanto nossas como da própria concorrência, que foram efetivadas na região Centro-Oeste, especialmente no Nordeste, né? Muito da produção que era feita na região Sudeste, que ia lá para cima, no Nordeste e no Norte, não vai mais. Então, muita coisa ficando por aqui, então é uma disputa muito grande, né? E, de novo, né, toda essa previsão de investimento foi feita num período em que se tinha mais otimismo, né? Mas, de toda forma, como a gente comentou hoje, nos últimos meses, a gente tem utilizado, em média, a nossa capacidade instalada em 54%. É muito baixo, né? Se eu faço menção a anos anteriores, não prevendo nem crescimento, mas na mesma média do que eu vendia, por exemplo, em 2015, né, 2016, a gente estaria usando nossa capacidade hoje em 74%, nessa conta que a gente faz. Então, o nosso parque industrial hoje, dentro de uma condição normal de mercado, deveria estar sendo ocupado 74%. Você pode perguntar, mas mesmo 74% não é tão alto, né? Mas é bem típico da indústria, se considerar... Você fala 80%, né, dentro da indústria,
é uma utilização de capacidade, assim, bem razoável, né? Então, o que a gente conta é com a recuperação de mercado. A gente vê agora o governo colocando ênfase, né, em programas habitacionais, né, porque eles entendem que esses programas trazem emprego, né, para a sociedade. Então, a gente acredita que nos próximos meses aí, o ano que vem especialmente, a gente tem uma demanda mais reforçada e, de novo, né, vai passar aquele período em que o pessoal se antecipou, então volta mais à normalidade, né? Ok. Lincoln pergunta, boa tarde, gostaria de saber quais seriam as próximas ações da empresa no sentido de reduzir o endividamento ou se os recursos seriam gastos em investimentos. É importante lembrar que nós fizemos as captações de longo prazo, num volume de cerca de 60 milhões de reais, através de Finame e 2 operações de CCE. Essas captações foram destinadas a investimentos, né? E, além disso, temos o financiamento do BASA e temos de curto prazo a ACE, desconto de ACE, que é uma taxa bastante atrativa, e isso foi, de certa forma, também utilizado para o recurso destinado para a construção lá de Caucaia. Não temos mais projetos de investimento, estamos ainda encerrando a ampliação de Manaus, mas não temos mais nenhum investimento no pipeline. Eu diria que as próximas ações, a geração de caixa, em termos de financeiros, né, de operações, nós temos conversado muito com o BNB, protocolamos nosso projeto lá, o Banco do Nordeste, visto o investimento que foi feito em Caucaia. Tivemos uma avaliação positiva do projeto, mas com condicionante de que saíssemos da RJ, então estamos aí na expectativa da saída da RJ para voltar a conversar com o BNB. E, com isso, a nossa demanda de recursos para o BNB foi da ordem de 80 milhões, nós faremos uma troca de dívida por uma dívida mais barata e ainda teria algum excedente de caixa para reduzir o ACE para um patamar menor. Então, resumidamente, não temos mais investimento no pipeline e temos agora geração de caixa para reduzir esse nível de endividamento, especialmente de curto prazo. Acho que o Vitor colocou bem, né? Acho que dívida é algo que sempre nos incomoda, né? A gente está sempre alerta para manter níveis saudáveis de endividamento. Ele bem falou, a gente não tem grandes projetos a partir de agora, a gente quer usar a capacidade instalada, né? Que a gente conseguiu através dos últimos investimentos. A gente tem um programa também de redução de custo, né? Porque como isso é óbvio, né? A gente passa por esses momentos de depressão de mercado, a gente busca ver o que consegue reduzir custo internamente. A gente tem um programa hoje, né, de redução de custo, inclusive com consultorias externas. Estamos tentando realmente colocar em prática o mais rápido possível para melhorar a EBITDA, para melhorar, inclusive, a nossa relação com dívida, pagar a dívida. Eu acho que esse do BNB que o Vitor tanto falou é o grande ponto, né? À medida que a gente sai da recuperação judicial, existe uma esperança muito grande que a gente consiga essa linha de crédito, né, na faixa de 80 milhões, né, Vitor, se eu lembro bem, que vai poder realmente nos possibilitar o pagamento de outras linhas de crédito mais caras, vai nos dar condição realmente, né, de melhorar o nosso perfil de dívida, né? Isso, no curto prazo, acho que está bem no radar e a gente conseguiria. Tá? O Eduardo pergunta, tem uma questão sobre a tendência da margem bruta em fibrocimento. Como enxergam essa evolução daqui para frente e se a melhoria viria apenas da melhora da ocupação das fábricas ou tem algum corte de custo fixo que pode ser implementado? O Paulo comentou, né? Nós estamos com uma consultoria externa para nos auxiliar a fazer essa leitura de estrutura de custo fixo, SG&A, porque também temos que tomar, não vamos esperar só o mercado melhorar, seja em volume, seja em preço, né? Mas, assim, e essa visão de otimização de custo, ela está bem, é uma folha em branco, né? A gente não tem nenhum dogma, então estamos fazendo contas no sentido de ver como será a estrutura mais otimizada possível, considerando nosso agregado de 6 unidades de fibrocimento. A gente fez uma conta, né, interna, e essa perda de margem bruta nos incomoda muito, é o que a gente olha no dia a dia. Metade, ou quase metade disso, vem realmente de efeito de matérias-primas, né, Vitor? Que a gente teve alguns aumentos de matéria-prima, especialmente com essa subida do dólar, né, que a gente espera que não seja para muito tempo, né, nesses valores.
e a gente não conseguiu ainda repassar isso nos preços finais de mercado, com o mercado em depressão, né, com baixa utilização da capacidade, mas a gente está nessa direção, né, de tentar fazer algum repasse. Então, metade, acho que, dessa perda vem da matéria-prima, né, do aumento, sem o repasse. Pelo contrário, a gente teve que até reduzir um pouquinho de preço, né, não é tão consistente assim, mas houve uma redução, né, para poder ganhar um pouco de mercado e ocupar melhor as fábricas, e o resto é como você bem falou, né, é a utilização da capacidade ociosa, né, que a gente deveria fazer mais. A gente tem uma ociosidade muito grande, e isso está penalizando muito o nosso custo. Como o Vitor bem falou, a gente está com um volume parecido com o ano anterior, e estamos com uma fábrica a mais, né? Estamos com uma estrutura completa de uma fábrica a mais, né? Que nos onera muito em termos de custo fixo, né? E das fábricas, né? Então, a gente vê esses dois parâmetros. Eu acho que o parâmetro da matéria-prima a gente consegue agora realmente consertar mais rápido, né? A da ociosidade, que depende de demanda, que é mais complicado. A gente está vendo alternativas aí de lidar com a nossa capacidade industrial de uma maneira diferente, mas é muito complicado. Por mais que você deixe de rodar uma máquina dentro de uma planta, você não consegue ser tão efetivo na redução do custo total, né? Porque a ociosidade ela ainda fica pendurada ali. A gente tem esses dois vetores que a gente está combatendo, e a gente acredita que nos próximos meses a gente tem algumas melhorias dentro da margem bruta, sim. Ok. O Josias, ele indica que na apresentação do resultado do primeiro TRI foi dito que a empresa estava confiante em um resultado favorável no STF, agora dia 14. Com relação à Crisotila, em que se basearia essa confiança? Assim, a questão de estar confiante de um resultado favorável é só uma manifestação. Não, eu não diria que estaria baseado em algum evento. Eu não sei se o Paulo tem algum comentário. Não, o que a gente acredita realmente é que vai haver um bom senso dentro do STF, né? Que a crisotila, né, o amianto, como o pessoal fala, que a gente chama de crisotila, o tipo de amianto que a gente opera, hoje é explorado na nossa fábrica de Minasul, né, a única mina, né, que a gente tem hoje no Brasil. A gente não tem casos de doença nessa planta, né, que sejam de gravidade nos últimos 20 anos, né, então existe um controle efetivo de processo, né, da parte de segurança, meio ambiente, saúde dos colaboradores. Então não se gera mais doença, não existe um passivo de doença, né, ali dentro. Existe um problema seríssimo, né, se a gente descontinuar a mina, para a sobrevivência da comunidade de Minasul, né, você tem os 35 mil habitantes, a gente faz uma conta que praticamente metade da população depende direto ou indiretamente da nossa mina, em termos, né, de renda, né, para poder pagar suas contas, e como a gente hoje não gera realmente passivos de saúde, e a gente tem esse problema sério, a gente entende, né, que o STF vai tomar a decisão mais adequada, né, lógico que nós não temos controle nenhum sobre a situação, né? Mas que a gente poderia continuar operando essa mina por um tempo mais prolongado, né? Porque senão vai ser muito traumático. A gente acredita que o STF julga a constitucionalidade ou não da lei, mas também vê todos os aspectos sociais, né, que tem por trás disso, né? Uhum. E no final a gente acredita que o bom senso vai imperar e a gente vai ter pelo menos tempo suficiente para fazer uma transição, se isso for necessário, né? Eduardo, outra dúvida é no impacto do atual câmbio. Se puder explicar como impacta tanto a receita como o custo na empresa. O Paulo fez um comentário, né, sobre o impacto do câmbio na matéria-prima. O impacto é diferente em cada unidade de negócio. Se nós tratarmos do fibrocimento, nós temos dois insumos que têm preços denominados em dólar. Resina de polipropileno, que é utilizado para fazer a fibra, e celulose. Esses têm cotação de mercado internacional e essa cotação é convertida em dólar. Então, o dólar para o fibrocimento é um aumento de custo. Por outro lado, a crisotila é uma operação 100% destinada à exportação. Então, no caso da crisotila, é favorecido pelo câmbio elevado. Se eu fizer hoje um arranjo, o dólar elevado é favorável para a empresa. Entretanto, no fibrocimento, ele aperta nossas margens. Só para ter um balizamento, celulose e resina de polipropileno representam cerca de 40% do custo de matéria-prima, 45% do custo de matéria-prima da produção de fibrocimento. Então, esse aumento de dólar
impacta negativamente o fibrocimento e positivamente o crisotila. E no balanço, ele é mais favorável. Uhum. Porque a gente hoje, né, com o dólar e com os preços médios, né, que a gente tem alcançado na venda de crisotila, o negócio de crisotila está muito rentável, está um pouco mais rentável que a média, né? E ao mesmo tempo, por causa dessa depressão momentânea do mercado, a gente tem toda essa parte ligada a fibrocimento realmente fora da curva, né? De uma maneira menos rentável do que já foi no passado, né? Então a gente tem uma situação que a gente acha que ela é temporária, né? Então o dólar, como bem disse o Vitor, né? Ele melhora bastante, né, a nossa operação de exportação. Né? Realmente nos dá um incentivo muito maior no aumento de margem na parte de exportação. O Matheus pergunta, boa tarde, qual o plano estratégico para entrar no setor de construção a seco? Como enxerga o Eternit no setor? Veja, Matheus, nós hoje estamos atuando nesse segmento através de placas cimentícias de painel wall. As placas originariamente feitas, destinadas à parte de parede, né? Hoje nós já desenvolvemos pisos, estamos desenvolvendo forros. E por que a construção a seco? Porque isso, quando você vai ver em outras economias, você vê que o modelo de construção que nós aplicamos não é o dominante em mercados como Europa, Estados Unidos, Japão, onde você tem no local do empreendimento, você tem uma linha de montagem de peças que são feitas em fábricas e que são montadas lá. Diferentemente do cenário atual, onde a nossa fábrica é no próprio local de construção, né? Quando você fala em pegar areia, pegar cimento, fazer argamassa lá no próprio local e botar tijolinho a tijolinho, é um modo de construção que a gente entende que no longo prazo vai perder espaço para essa construção a seco, como a gente chama. A seco simplesmente porque você está montando pedaços. E a gente tem um elenco de produtos relevante, e principalmente a gente utiliza a tecnologia que sustenta a produção de telhas. Então, basicamente, essa é a visão que nos leva a entrar nesse mercado. Não sei se o Paulo... Não, mas você descreveu bem. Eu acho que para a gente é muito relevante, é um projeto estratégico na companhia hoje, porque, primeiro, tem sinergia total com a nossa produção atual, porque usa as mesmas máquinas, as mesmas matérias-primas, né? Ou seja, praticamente igual, né? Só que para um outro tipo de produto, né? Que seria a parte de paredes, de pisos, né? Tanto a parte externa como interna das construções. E é um mercado, gente, que está crescendo muito, né? Ainda é incipiente no Brasil, é bem diferente da Europa e Estados Unidos, onde isso realmente grande parte da demanda, né, vai para esse tipo de construção. A gente tem uma parte, né, desse portfólio, que seria a parte de placas cimentícias, né, como o Vitor bem falou, e telhados e tudo, e a gente precisaria ainda entrar em duas partes, né, para ter completo o portfólio, mas é uma coisa muito complicada, que seria a parte de gesso, né, dos drywalls, e a parte de metais, né, que seria a parte mais do steel frame, né, que a gente chama, né, a parte de ferro e tudo mais. O que a gente vê é a gente participando como um fornecedor para essas construtoras. Nós vemos agora um boom de construtoras a seco, né? O pessoal que constrói realmente, eles chamam de construções modulares. Isso é muito, muito importante, muito relevante hoje, especialmente para construções comerciais, né? Vocês veem muitas lavanderias, agências de aluguel de automóvel, laboratórios de análises clínicas, né, que recolhem, né, as amostras, né, para levar para os laboratórios. Isso está acontecendo bastante, especialmente em containers, né, ou em construções que são modulares, né, que eles fazem com muita rapidez. Tem também o mercado das construções emergenciais, que a gente viu no caso do litoral de São Paulo, né, que aconteceu, e em outros casos também, né, no Rio Grande do Sul agora também está se colocando bastante isso em perspectiva, que são construções que você faz com uma velocidade muito grande. Então, está tendo uma movimentação muito grande, especialmente nessas duas áreas, na parte de emergências e na parte de construções comerciais. A parte ainda residencial está se iniciando, né? Ainda muito incipiente. A gente acha que vai demorar algumas décadas para realmente ser relevante, mas a gente vê um crescimento muito maior do que a gente esperava na parte comercial, especialmente. E a gente não quer ficar de fora, né? A gente vê outros concorrentes já colocando capacidade produtiva, porque vai se prever realmente um crescimento muito grande em sistemas desse tipo, né, de construções modulares. Tá?
O Odaci pergunta: é fato que as margens de EBITDA e lucro vêm decrescendo trimestre a trimestre. Indo em sentido contrário, vemos as despesas com vendas e reais administrativas crescendo. Nos causa bastante preocupação, não vemos em nenhum momento na apresentação dos resultados, nem tampouco na apresentação, na discussão. Bem, a gente apresenta isso em termos de despesas comerciais, isso está muito ligado ao volume comercial, então talvez o principal indicador seja a participação dessas despesas na receita líquida. Né? À medida que eu vendo mais, eu gasto mais com comissão. Então, tem que fazer a avaliação dessa participação. De certa forma, tirando aquele evento no primeiro trimestre de 23, nós voltamos para o patamar de 9%, 10%, que é um número que a gente vem mantendo ao longo do período. Em termos de despesas gerais administrativas, de fato, temos aí uma redução, né? Se a gente olhar ao longo dessa comparação dos trimestres, nós tivemos uma redução frente ao trimestre do ano passado e tivemos uma elevação, aí sim, em função de um resultado, de uma reversão de provisão, né? Isso no primeiro trimestre desse ano. Então, esse é um foco. Nós já falamos 2 vezes, mas vamos reforçar, né? Isso nos incomoda bastante e temos, inclusive, uma consultoria externa nos auxiliando a fazer uma racionalização desse nível de despesas. A consultoria ela já tem resultados prévios, né, que a gente está implementando. Na parte da SG&A, eu acho que o Vitor comentou, a gente tem até uma redução, né? Se você comparar com anos anteriores, a gente não tem nem acompanhado a inflação, mas tem um esforço muito grande para a gente estar reduzindo a estrutura mesmo, né? É que, de novo, né, a gente tenta realmente fazer esse tipo de exercício todo dia, mas a gente, como uma empresa de capital aberto, que tem que ser estruturada, que tem uma governança, né, compliances, né, para serem obedecidos, a gente não tem um grau de flexibilidade, muitas vezes, que a gente gostaria de ter, né, em termos de redução de estrutura, mas é um exercício que está sempre na mesa, a gente está fazendo esse tipo de esforço o tempo todo, tá? E vocês podem ter certeza, pelo menos a gente não tem aumentado o custo fixo, né? A parte de SG&A tem se mantido, inclusive, a gente nem tem reposto inflação em cima do SG&A da companhia. Tá? Só uma comparação, se nós aqui no resultado acumulado, na despesa administrativa de um semestre contra o semestre passado, tivemos uma redução em torno de 9%, né? Para uma inflação aí que chegou a 4%, 4,5%. Então, você vai dizer, ainda não é suficiente porque o resultado não está subindo. Concordo com você. Por isso que a gente tem um trabalho sendo feito internamente. O Odaci fala novamente em reduções e ajustes de custos. Quais ações concretas estão sendo tomadas nesse sentido? Já fiz o comentário. O Gabriel pergunta: qual o tempo de vida útil restante na mina? Considerando o nosso nível atual de produção, cerca de 35 anos. Né? Lincoln pergunta: acredita que este ano saia da RJ? Uma boa pergunta. Puxa, Lincoln, é verdade, né? A gente completamos 6 anos de RJ. Eu te diria que estamos mais próximos do que nunca, né? Só para você ter uma ideia, a nossa reunião de acompanhamento desse tema está durando 15 minutos, porque é basicamente perguntar: já saiu a sentença? Não, não saiu. Então, estamos hoje integralmente aguardando a sentença do judiciário. Hoje a gente não enxerga nenhum impeditivo para a gente estar sendo da RJ. A parte prática da RJ, realmente, a gente já não tem esse impeditivo há muito tempo. Agora, o formalismo da saída está dependendo realmente da sentença do juiz, né? Algo que pode acontecer hoje mesmo, né? De repente, a gente não tem previsão, né? O Marco pergunta: boa tarde, qual a expectativa de produção e crescimento no médio prazo para as telhas solares? Nós estamos, como nós já falamos em algum momento, a produção de telhas da Eternit Solar e da Tégula Solar, nós não conseguimos chegar ao nível de custo para concorrer com painel solar. Isso é muito forte, muito grave na parte da Eternit Solar, né? Porque nós estamos falando de imóveis, muitos imóveis comerciais, industriais, e aí é uma questão de payback. Na parte da Tégula Solar, aí onde poderia haver uma valorização do aspecto estético, né? Porque é uma pessoa que tem um telhado
aparente, valoriza a estética do telhado. Entretanto, a gente sabe que a participação das nossas telhas de concreto não é uma participação relevante, eu teria uma parcela ainda menor daqueles que gostariam de fazer os telhados solares. Então, hoje, em que status estamos nesse sentido, nesse negócio? Foi desenvolvido um novo produto que a gente já reportou em algum momento, que é a Solar Leaf, foi lançada, eu acho que até que no nosso release de resultado está com os dados, as informações aí, nós tivemos na Expo, acho que Offsite, onde nós fomos apresentar, na verdade, produtos para construção modular, como comentou o Paulo, e também colocamos esse novo produto que tem uma característica muito especial, que ele não é fixado em nada, você decide onde fixá-lo. A gente chama ele de standalone, uma placa com as conexões para você colocar no telhado, ou na fachada, ou em qualquer superfície que seja de interesse. Nós estamos na etapa final de certificação desse produto, para poder levá-lo ao mercado e aí talvez ter um cenário melhor. Temos tido vendas do produto das telhas solares, mas não são vendas relevantes que nos desse, por exemplo, uma perspectiva como você está imaginando. Acho que isso, viu, Vitor? Eu acho que até merece um esclarecimento, né? Porque para a gente foi um aprendizado, né, essa parte das telhas solares, né? Num primeiro momento, tudo parecia que ia ser muito fácil, depois o problema foi chegar dentro de um custo compatível, né? Porque todo mundo que põe um sistema, né, de geração sol por captação solar faz conta, né, de payback. Então esse era um primeiro ponto. A gente tinha dificuldade de chegar próximo da placa solar que vem da China, né, que é uma commodity, que o chinês faz o preço decrescer. Vocês que acompanham o mercado sabem que caiu praticamente 2,5 vezes, 3 vezes nos últimos 5 anos, né, o preço de uma placa dessas. Então fica difícil de se acompanhar. E segundo, uma coisa que a gente entendeu durante o percurso é que o nosso produto é um produto de nicho, né? Porque quem se interessa pelo nosso produto é quem está construindo alguma coisa. É difícil o cara trocar o telhado para colocar o sistema, né, de geração solar no nosso caso, né? Porque vem com a telha. Então, precisa ser construções que estão em andamento. Né? E geralmente, o momento da placa solar não é o momento da construção. O cara faz a casa e depois vai pensar como colocar. A gente queria estimular que isso fosse feito no momento da construção. Mas isso faz com que o nosso produto seja um produto de nicho. É um produto que realmente não resolveria a nossa ambição, né, de ter um faturamento mais relevante. Aí, quando o Vitor falou bem, a gente achou uma solução, né, que é o Solar Leaf, que basicamente, né, um conjunto de células que podem ser colocadas em qualquer superfície. A gente pode colocar sobre uma parede, sobre as próprias telhas, mas telhas já existentes. Eu posso colocar em telhas de cerâmica, telhas de fibrocimento, telhas metálicas, né? Eu posso fixar em qualquer lugar. E a gente já desenvolveu, já testamos, né? Temos um parceiro que é a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Também temos parceria com a Unicamp, com a USP, e estamos agora fazendo testes desse produto dentro do Inmetro. Né? Estamos agora para conseguir a nossa homologação, a nossa certificação. A gente não pode vender, né, sem ter a certificação dentro do Inmetro, e é um produto que realmente esse não seria de nicho. Isso a gente consegue concorrer realmente com as placas solares. Ainda um pouco mais caro, mas tem um nível de flexibilidade muito maior para você colocar em qualquer parte da residência e é muito mais fácil de instalar. Você cola ali com silicone, né, no telhado, na parede, e você faz uma instalação muito mais rápida e coloca no microinversor para poder ligar depois na rede da sua casa. E estamos vendo também algumas oportunidades de trabalhar com essas placas, né, carregando baterias, né, que para onde você não quer colocar a energia dentro do sistema, você pode carregar uma bateria e você usa durante a noite. Isso, sim, nos parece uma solução muito adequada, porque o custo cai muito, fica muito mais próximo do sistema solar convencional, e você tem muito mais amplitude de utilização. Aí a gente está no limiar de fazer o lançamento oficial, né? A gente tem vendido, mas ainda sem a certificação, né? Que deve acontecer nas próximas semanas, né, Vitor? Então, isso mudou realmente o nosso ânimo com relação ao projeto solar. A gente está bem otimista de que a gente pode ter uma saída. Agora, na Feira Solar, na Intersolar, que vai acontecer no final de agosto, né, se não me engano, a gente vai tentar fazer um lançamento oficial desse produto, realmente, né? Já homologado pelo Inmetro, já com a certificação. E aí a gente pode realmente contar uma história diferente para vocês a partir do mês de setembro. Vamos esperar o próximo call para ver se a gente tem novidades, tá?
Ótimo. O que mais tem de Bem, pergunta? vamos lá. Acho que é Lincoln. Lincoln. Nesse início do terceiro trimestre, a demanda continua igual ao segundo trimestre ou está diferente? Isso a gente não pode falar, né? Então pode falar. Nós não damos, normalmente não, né? Nós não damos guidance sobre o trimestre em andamento, então eu pediria que vocês aguardassem o resultado do próximo trimestre. Um bom indicador para vocês acompanharem é aquele indicador que a gente sempre reporta, que é o indicador da Abramat, que faz a avaliação da evolução do faturamento da indústria de material de construção. Então, isso serve como um balizador, por mais que, como eu comentei, envolva uma gama grande de produtos e que nem sempre apresentam a mesma dinâmica de mercado. Mas é um bom balizador para vocês terem uma ideia de como está o segmento. Tá? Uhum. Eles têm uma certa defasagem, o último valor deles é esse que nós apresentamos, né? Então, provavelmente agora, no início do mês, vai estar sendo disponibilizado o resultado agora de julho, né, que já passou. O Odacir fala, ainda não encontramos nos demonstrativos quais são os montantes gastos com remuneração da administração. Só a observação de que estes gastos estão incluindo despesas gerais e administrativas. Prezando a transparência, era importante os valores. Qual o valor gasto no trimestre? No segundo trimestre, nós tivemos um reconhecimento de despesa de 3,3 milhões, e isso consta da nota explicativa número 8 da nossa demonstração. Então, Odacir, não há falta de transparência. Lincoln. Bom que tivemos aquela manifestação favorável. Sou advogado e sei como demora. Obrigado por responder. Ok, Lincoln, obrigado pelo comentário. Muito bom. Acho que é isso. Tem alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Não? Não, né? Muito bom, obrigado. Obrigado aí aos executivos que fizeram a apresentação dos resultados do segundo trimestre e pela transparência aí em responder todas as perguntas que foram feitas em relação aos resultados. Então, a companhia é muito séria, engajada, sempre na transparência aí com os acionistas e com o mercado. Bom, não temos mais perguntas, estamos completando aqui praticamente 1 hora de call de resultados. Então, antes de passar a palavra para o Paulo, para as considerações finais, gostaria de novamente deixar a nossa área, nosso canal de RI à disposição de vocês. Caso tenham novas dúvidas, novas perguntas, estamos sempre à disposição. Paulo, passo para você, para as considerações finais, e desejo aqui boa tarde a todos e bom resto de semana. Obrigado, Rebeca. Acho que é só resumir, né? A gente vê. Paulo, então... só um minutinho, acho que tem que ligar o microfone. Agora ligou o microfone, então. Obrigado, Rebeca. Eu acho que só para esclarecer, né, como a gente vê o negócio, lógico que eu vou falar do primeiro semestre, né, que a gente já tem esse disclosure do primeiro semestre, a gente vê o negócio de Crisotila indo muito bem, né? Lógico que a gente poderia ter mais volume, né, porque a gente acabou tendo problemas na mina, porque a mina, a gente sempre teve alguns freios, né, de investimento, que eu não sabia por quantos anos íamos operar mais a mina, e por isso a gente perde algumas oportunidades de volume. Mas mesmo com volumes mais baixos do que a gente tinha planejado dentro do primeiro semestre, a gente consegue manter realmente um nível de rentabilidade muito próximo do plano, né? Então a mina vai muito bem, né? E a gente tem também notícias muito boas em sistemas construtivos, tem um crescimento bem acima, a gente acha que é realmente um vetor de crescimento futuro da companhia. Hoje ainda não é tão relevante, mas ano a ano, né, tem crescimentos aí na faixa de 30% e 40%, né, que a gente está notando de ano a ano, então tem notícias muito positivas. A parte positiva que eu falei do solar é que a gente está achando um caminho
para esse solar, né, para rentabilizar o negócio solar da companhia e fazer novos investimentos que não devem ser para esse ano nem para o ano que vem, deve ser para 2026, mas aí sim, né, se o LIF for a solução, a gente chega lá. E a gente está passando, como eu bem já ressaltei para vocês, por um momento de retração do mercado de fibrocimento, né? Aquele negócio que se comprou muito, hoje em dia a demanda está muito mais baixa, né? Então, se a gente normalizar a demanda, a gente estaria hoje com uma ocupação bem maior e estaria com um resultado bem maior. Então, por isso a gente tem esforços muito grandes de reduzir custo fixo, custo variável dentro da companhia. A gente está trabalhando muito forte, inclusive, como o Vitor bem mencionou, com uma consultoria externa, até renomada, né, bem conhecida, e a gente tem no radar muita coisa que vai ser feito no curto prazo aí para poder melhorar a parte de custos, e a gente está num esforço muito grande para passar esse momento, né? A gente acha que vai vir, né, realmente uma melhoria de demanda, isso deve acontecer, a gente está preparado, né, diferente, né, Vitor, de 2021, né, que a gente não estava preparado, né, veio uma demanda gigante e a gente não tinha, a gente foi praticamente com 100% de utilização de capacidade, e saímos de um market share histórico de 28% para 21%, né? Perdemos 7, 8% de market share, porque não tinha capacidade. Hoje, nós temos capacidade, a gente pode atuar de uma maneira muito rápida, né, e capturar realmente essas oportunidades que possam vir. Então, a gente tem ainda que lidar um pouquinho com a parte de margem bruta, então a gente vai ter que fazer alguma reação realmente na parte de margem, né, porque os preços de matéria-prima estão subindo. É difícil, né, é fácil falar, mas é difícil de fazer, né, num mercado onde todo mundo tem 50% de capacidade utilizada, né? Fica uma briga, né? Que é uma briga realmente grande, mas a gente está trabalhando muito forte nisso. E temos notícias boas, gente. A gente vê no primeiro semestre o mercado nordestino muito ativo, do norte também muito ativo, né? A gente está faltando produto, muitas vezes na nossa fábrica da Bahia, na nossa fábrica do Ceará, temos que trazer do Rio de Janeiro, de Goiás, para fazer venda lá em cima. A gente tem um centro-oeste que está em recuperação, ele tem mostrado realmente números melhorando mês a mês, né, durante o primeiro semestre. O Sul, que infelizmente, né, pela catástrofe dos nossos amigos gaúchos aí, vai ter uma demanda de material de construção maior, ainda não chegou nesse momento, mas deve acontecer agora, né, no médio prazo, né, uma demanda maior. E o Sudeste realmente que é o local mais complicado, onde a gente hoje está lutando com muitos fabricantes, uma demanda que está muito estável ainda, né, por causa do 2021, que muita gente trocou telhado. Então, é a maneira como a gente vê o mercado. Mas a Eternit, eu posso garantir para vocês que nunca teve tão preparada para poder reagir realmente quando a demanda voltar, né? E estamos muito atentos a custo, estamos sempre preocupados, a gente perde o sono por causa de dívida, né? A gente quer realmente endereçar, né? Temos aí algum recurso que vai entrar, né, Vitor? Tem o terreno que vai entrar na conta daqui a pouco, a venda do terreno em Goiás, né, que foram uns 20 milhões, a gente tem alguns créditos também, né, de alguns processos que a gente ganhou aí, né, que estão para entrar aí no caixa. Então, a gente tem uma perspectiva de médio prazo de também endereçar bem essa preocupação com relação à dívida que tira o nosso sono sempre, né? Uma companhia realmente tem que ser muito consciente disso. Mas é isso, Rebeca. Resumindo, é isso, né? A gente tem um mercado desafiador, mas a gente acredita que no fibrocimento a gente está passando pelo fundo do poço, tá? A gente acha que tem realmente uma perspectiva positiva, né? Isso falando de mercado realmente aí para frente. Passo a palavra para você para fazer o encerramento, então, né? Obrigado, Paulo. Bom, estamos agora encerrando de forma oficial o call de resultados do segundo trimestre de 2024. Novamente reforço que nossa área, nossa equipe de relações com investidores está à disposição de todos e até o próximo Conference Call. Um abraço a todos.